Oi, queridos e queridas, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sei que eu tô um pouco sumida, mas tem alguns motivos pelo qual eu tô assim. O meu estabilizador, não meu estabilizador gimbal, mas meu tripé, o suporte que segura o telefone quebrou, o meu microfone de lapela também quebrou e tudo tá cooperando para o mal. É um desespero, é um caos, é uma loucura. E eu nem ia gravar esse vídeo, mas eu tô relendo esse livro aqui, que é Eu, Meu Pavio Curto e Deus. E no clubinho de leitura cristão que eu tenho, o livro escolhido foi esse daqui. E daí quando eu... É uma releitura pra mim, porque pelo menos no ano passado eu li esse livro, foi muito necessário pra minha caminhada e mudou a minha vida. E no momento que eu comecei a reler, porque a gente tem até um checklist de leitura, vou mostrar aqui pra vocês, muito bonitinho pra cumprir. Eu já cumpri a primeira parte do desafio. Tenho até que dar um checkzinho. Mas quando eu comecei a ler, eu vi que eu precisava trazer um vlog de leitura sobre esse livro aqui, sobre o que eu tô pensando. Não é nenhum spoiler, nem nada do tipo, mas esse livro ele agrega muito na minha vida e eu acho que ele vai agregar na vida de vocês. Então vamos lá. No primeiro capítulo desse livro, a Elizabeth Burke, que é a autora, ela tem um problema com a raiva. Uma coisa que ela nunca fez, foi um episódio isolado da vida dela. E ela toma algumas reflexões que tocaram muito no meu coração e eu quero falar com vocês sobre. Primeiro ponto, a ira, ela é um sentimento comum. O Senhor sabe que é um sentimento normal, assim como a tristeza, assim como a alegria, a ira não é invalidada. E o problema de nós cristãos é que nós temos um comportamento de achar que alguém que tem excessos de ira, pessoas que se irritam facilmente, embora tenha vários conselhos para você não andar com esse tipo de pessoa, a gente acha que a raiva, ela é muito danosa. Ela é. Só que assim como a tristeza em excesso, assim como a alegria em excesso, eu acho que todo tipo de sentimento, ele é válido perante a Deus. Só que a atitude que você tem mediante esses sentimentos, que dizem muito sobre quem você é. Ah, eu sou uma pessoa muito alegre, mas daí o que você faz mediante essa alegria? Às vezes, durante as suas alegrias, durante a sua felicidade do dia a dia, você não consegue ser grato a Deus. Você só é uma pessoa alegre e sorridente. Qual é o seu posicionamento mediante os sentimentos que você carrega? Então a gente tem uma mania muito feia de achar que somente a raiva é prejudicial. A gente tem uma mania de achar que somente a ira enfurece ou entristece o coração do Espírito Santo de Deus. Mas quais são as suas ações mediante a tristeza? Quais são as suas ações mediante a alegria? Então, assim, os sentimentos, eles são validados. Mas o que você faz mediante esse sentimento que diz muito sobre quem você é? Então, é possível, sim, sentir ira sem pecar. Porque a palavra fala, você pode se irar, mas não peques. Então, assim, o primeiro capítulo fala muito sobre o excesso de ira que ela teve. Quem nunca teve vontade de tacar um troço em cima de alguém? Quem nunca teve vontade de bater em alguém? Quem nunca teve sentimentos que só passaram pela sua cabeça que são extremamente danosos? E aí? Todo mundo já teve. Só que o problema é o que você faz com esses sentimentos. O problema é o que você faz com aquilo que você pensou. Quando você age, aí sim, todo mundo ao seu redor percebe, nossa, ela é uma pessoa que tem problema com ira. A diferença da pessoa que expõe a sua raiva e toma algumas atitudes ruins é que o pecado dela está sendo exposto e o seu não. Mas quantas e quantas vezes o seu pensamento foi cativo? Quantas e quantas vezes você levou a tua alma ao cativeiro por pensar, por se frustrar, por remoer, pelo rancor? E aí? E um problema muito grave é que um homem irado é diferente de uma mulher irada. Vejamos bem, eu não tô levantando papo de feminismo, machismo, não, nem nada do tipo. Só que quando nós nos deparamos com uma mulher irada, que tem facilidade a se irar, nós temos muito menos compaixão por ela do que pelo homem. Às vezes, pelo homem, a gente pensa, o trabalho tá deixando ele muito sobrecarregado. Mas e a mulher? A gente tem uma dificuldade, a gente acha que toda mulher que tem uma facilidade de se irar, eu não quero essa pessoa perto de mim não, porque, pelo amor de Deus, a gente tende a ter muito mais compaixão pelo homem do que pela própria mulher. Então, assim, esse vídeo pra você mulher que às vezes se sente sobrecarregada e tem um problema muito sério com a ira, porque quando eu peguei esse livro, uau, eu tava buscando um equilíbrio, porque eu percebi em mim que eu necessitava disso, eu necessitava de aprender a lidar com a ira, necessitava de entender que era possível eu irar sem pecar contra Deus, era possível eu ficar insatisfeita, porque a ira é basicamente isso, uma insatisfação com alguma coisa. Isso não é invalidado por Deus. Deus muitas vezes se irou com o seu povo. Então, assim,
quais são as suas atitudes mediante a ira. Eu precisava compreender um pouco mais sobre isso e foi por isso que eu busquei ajuda nesse livro e na palavra do Senhor. Há uma linha muito tênue entre pecar e irar, sabe? Você pode irar, mas você não pode pecar. Então até que ponto com a ira você pode ir? Tem algum ponto aqui no capítulo 2 que eu quero ler pra vocês. Figuras de autoridade não devem usar o seu cargo para expressar livremente as emoções ou para alcançar os seus próprios objetivos. O que mais a gente vê, infelizmente, não só dentro da igreja, mas em diversos outros ambientes, um ambiente de trabalho, em que as pessoas usam do seu cargo para, eu tô aqui, é o meu local de fala, eu tenho essa liberdade, e elas jorram qualquer tipo de palavra, sem pensar no dano que isso pode ocasionar. E logo depois dessa frase que eu citei pra vocês, ela continua dizendo: é importante se distanciarem de toda ofensa pessoal por tempo suficiente para que se conscientizem de como isso pode afetar outras pessoas que se encontram debaixo dos seus cuidados, da sua direção, da sua liderança, por exemplo. Quantas vezes nós usamos do altar para nos expressarmos aquilo que nós estamos sentindo ou pensando e achamos até mesmo que o próprio Espírito Santo está nos conduzindo a falar aquilo, quando na verdade nós estamos sendo conduzidas pelas nossas próprias emoções. Aquela pessoa me irritou, aquela pessoa me criou um ranço, aquela pessoa tem uma atitude muito soberba, e daí eu pego do altar, eu usufruo da minha autoridade naquele momento, do cargo que eu tenho, para só jorrar o que eu sinto, para só jorrar as minhas emoções. E muitas vezes nós temos a mania de achar, não, o Espírito Santo está me conduzindo para exortar essa pessoa. Mas eu não penso nem na maneira como eu tô falando. Eu não penso nem na maneira que como isso pode chegar nessa pessoa. Eu não tô dizendo sobre correção. Os pastores podem e devem corrigir as suas ovelhas. Só tô dizendo de pessoas que usufruem do seu cargo espiritual ou cargo dentro de uma empresa para fazer o que quer, livremente. Entende onde eu tô querendo chegar com tudo isso? Talvez eu não tenha nem tempo, nem memória pra falar muito sobre esse livro, mas é um livro que mexeu muito comigo do início ao fim. A forma como ela trata a ira, e no finalzinho ele tem alguns dias, né, que você pode preencher, quem mais te irritou, o que você fez pra compensar aquela atitude. E é isso, eu vou continuar lendo aqui mais um capítulo com vocês. Talvez eu coloque uma música no fundo ou narre, não sei como eu vou tomar os próximos passos desse vídeo, até porque eu não tinha nem em mente, meu telefone tá até carregando e eu nunca fiz um vlog de leitura aqui pro YouTube. Mas esse livro, ele tocou meu coração e eu sei que vai tocar o coração de vocês também. Esse ponto que eu cheguei aqui agora no livro, inclusive, é um ponto que ela fala que ela começou a perceber que as atitudes dela, algumas pequenas atitudes que todos nós tomamos, influenciam as pessoas ao nosso redor. E nesse caso, ela tá falando dos próprios filhos, que quando ela percebia que ela tava dirigindo ou coisa do tipo, ela percebia que os próprios filhos estavam tendo ações iguais à dela. Então, assim, mais uma vez, ali ela é uma figura de autoridade, uma figura materna, então tudo aquilo que ela faz tem um peso, sim, maior sobre a vida de quem está sendo liderado por ela, que é os filhos. Tem um peso muito maior de influência para os filhos dela. Então, assim, mais uma vez, mais uma prova que muitas vezes nós estamos ocupando cargos de liderança, cargos de poder, e a gente não percebe que poucas e pequenas ações nossas influenciam, sim, pessoas ao nosso redor. O tempo e a ira, eles estão interligados. O problema não é você sentir a ira. O problema é por quanto tempo isso se enraiza dentro do seu coração. Em Efésios 4:26 diz: fiquem irados e não pequem. E a parte B do versículo é: não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Porque quanto mais tempo você fica remoendo aquela raiva, venhamos e convenhamos. Por quanto tempo, às vezes, a gente, na hora de dormir, a gente fica acordado pensando: eu deveria ter respondido desse jeito, eu deveria ter feito desse jeito, eu não poderia ter aceitado o que fulano fez comigo, eu tinha que ter feito pior. E daí, quanto mais tempo a ofensa permanece dentro do meu coração sem uma solução, sem um perdão, gente, isso vira uma raiz de amargura terrível. E aí que tá o ponto, e aí que tá o problema. Uma coisa que me marcou muito na leitura desse livro foi quando ela fala
Que em diversos momentos que ela briga com o esposo dela, por exemplo, antes de dormir, coisas desse tipo, ela percebe dentro dela que, na verdade, ela só tá apegada à raiva. E, tipo assim, muitas vezes a gente continua com raiva de alguém e a gente sequer se recorda o motivo da raiva. A gente só tá apegada demais ao orgulho. A gente só tá apegado demais à raiva e fala, cara, eu não quero perdoar essa pessoa agora. Não faz nem mais tanto sentido ter raiva assim daquela pessoa. É exatamente essa parte que ela diz. Saiba quando abrir mão da ira. Uma parte importante de você estar irada e não pecar é reconhecer o momento que você tem que abrir mão da ira. Porque quanto mais você perpetua esse sentimento, ele vira rancor, ele vira raiz de amargura. Isso é muito prejudicial para nossa vida cristã, para nossa caminhada com Cristo Jesus. Porque você pode se irar, mas por quanto tempo você vai continuar guardando um sentimento que não pertence mais a você? A gente tem o costume de não renunciar à nossa ira, porque a gente tende a ter a necessidade, nós temos a necessidade de pensar, aquela pessoa não foi castigada o suficiente, ela me deixou com tanta raiva e ela precisa pagar por isso. E daí eu não abro mão da ira, porque eu acho que ela não foi castigada o suficiente. Eu acho que ela não sofreu as consequências o suficiente. Isso é uma loucura. O diabo, ele fareja a ofensa e a ira não resolvida da mesma forma que um leão sente o cheiro de sangue da sua presa. Eu te convido a ler Eu, Meu Pavio, Curto e Deus, porque eu quero liberar esse vídeo o quanto antes. Também nem tenho memória pra gravar por tanto tempo assim, porque o desafio pra ler esse livro são de 15 dias e falta mais ou menos 13 pra terminar, porque eu vou seguir direitinho junto com o pessoal do Clube do Livro. Eu quero liberar o vídeo o quanto antes pra vocês terem acesso e saberem o quanto esse livro é bom. Então leiam Eu, Meu Pavio, Curto e Deus. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!